Diário de Pindorama, 28 de fevereiro de 2022, segundona de carnaval, e continuo com Só a Poesia nos Salvará, liderando aquela galera contra o hospício geral que se abriu em terras tapuias. E é por isso que eu continuo aqui, isolado na minha república livre anarquistas dos Tupinambás de Barequeçaba, parentes distantes dos tapuias. E não é que o ditado do velho barbudo ainda tem razão? Há 170 anos atrás, depois de ter escrito o memorável 18 Brumário de Luiz Bonaparte, esse Luiz Bonaparte conhecido mundamente como Pequeno Napoleão, o sobrinho do grande Napoleão, o barbudo escreveu: a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. A lembrança dessa frase do velho barbudo me ocorre quando Rússia e Ucrânia, que se sentaram esta tarde, né, na Bielorrússia, e não chegaram a acordo nenhum de paz. E agravado com uma outra situação, que é o Japão se arvorando num novo senhor da guerra do lado oriental e enviando armas para a Ucrânia. Esse clima de total nonsense que para no ar, nesse mundo globalizado e desmemoriado, me transporta para Sarajevo, capital da Bósnia, na manhã do dia 28 de junho de 1914, quando o sérvio Gavrilo Princip, um jovem tuberculoso de 19 anos de idade, integrante do grupo separatista, era um grupo chamado Mãos Negras, assumiu o papel do matador, pegou um revólver de pequeno calibre e atirou. E o seu primeiro tiro foi no peito do herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando. O segundo tiro de Gavrilo atingiu mortalmente a duquesa Sofia, a esposa de Francisco Ferdinando. Exatamente um mês depois desse atentado, no dia 28 de julho de 1914, após centenas de reuniões para tratativas de paz, sem se chegar a um acordo, as principais nações europeias, incluída a Rússia, teve início a Primeira Guerra Mundial, deixando um rastro de 40 milhões de mortos. Lembrando que foi pela primeira vez que se usou gás mostarda, um gás que matava os jovens nas trincheiras com falta de ar. Refletindo sobre esse estado de tensão que vivemos nesse mundo local, ele é globalizado e local, que nem os nossos sonhos são poupados, nós somos atingidos à velocidade da luz com essas notícias insanas. Eu vou ler para vocês um poema intitulado Às 5 horas da tarde. É um poema maravilhoso do grande Federico Lorca, fuzilado no entardecer da cidade de Granada pelas tropas do generalíssimo Franco. Lorca foi uma das primeiras vítimas da Guerra Civil Espanhola. E a primeira vítima de todas as guerras é a verdade. E eu separei para ler de Lorca um dos poemas que eu amo profundamente, que tem como título Às 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde, eram 5 da tarde em ponto. Um menino trouxe o lenço branco às 5 horas da tarde. Um cesto de cal já prevenida às 5 horas da tarde. O mais era morte e apenas morte às 5 horas da tarde. O vento arrebatou os algodões
às 5 horas da tarde, e o óxido semeou cristal e níquel às 5 horas da tarde. Já pelejam a pomba e o leopardo às 5 horas da tarde, e uma coxa por um chifre destruída às 5 horas da tarde. Os sons já começam do bordão às 5 horas da tarde. As campanas de arsênico e a fumaça às 5 horas da tarde. Pelas esquinas, grupos de silêncio às 5 horas da tarde. E o touro, todo o coração ao alto, às 5 horas da tarde, quando o suor de neve foi chegando, às 5 horas da tarde, quando de iodo se cobriu a praça, às 5 horas da tarde, a morte botou ovos na ferida, às 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde, às 5 em ponto da tarde, um ataúde com rodas é a cama. Às 5 horas da tarde, ossos e flautas soam-lhe ao ouvido às 5 horas da tarde. Por sua frente, o touro já mugia às 5 horas da tarde. O quarto se irisava de agonia às 5 horas da tarde. A gangrena de longe já se acerca às 5 horas da tarde. Trompa de lis pelas virilhas verdes às 5 horas da tarde. As feridas queimavam como sóis às 5 horas da tarde, e as pessoas quebravam as janelas às 5 horas da tarde. Ai, que terríveis 5 horas da tarde! Eram 5 horas em todos os relógios. Eram 5 horas da tarde em sombra. Eram 5 horas da tarde em sombra. Só a poesia nos salvará. Grato, Federico Lorca, o nosso grande poeta da Guerra Civil Espanhola. Grande poeta. Mande notícias do lado de lá. E que a sabedoria volte a reinar nesse mundo insano. Beijo a todos e até amanhã, se Deus quiser.